Papai, aqueles dois meninos dormindo no lixo se parecem comigo, disse Pedro, apontando para as crianças que dormiam abraçadas sobre um colchão velho na calçada. Luciano Fernandes parou no meio da rua ao ouvir os gritos de seu filho de 5 anos. Seus sapatos italianos rangeram contra o asfalto da Rua da Consolação, enquanto seguia o dedo pequenino que apontava para uma cena devastadora. 2 meninos da mesma idade de Pedro dormiam encolhidos entre sacos de lixo, com roupas sujas e rasgadas, os pés descalços e feridos. Antes de começar esta história emocionante, comenta aqui embaixo de que cidade você está nos assistindo e deixa seu like para continuar nos acompanhando. O empresário sentiu um nó no peito ao ver a cena, mas tentou puxar Pedro para continuar encaminhando até o carro. Acabava de buscá-lo no colégio particular onde estudava e, como toda sexta-feira à tarde, voltavam para casa atravessando o centro de São Paulo. Era uma rota que Luciano costumava evitar, preferindo sempre passar pelos bairros mais nobres do Morumbi e Vila Madalena. Mas o trânsito intenso da Marginal Pinheiros e um acidente na Avenida Paulista os havia obrigado a atravessar aquela região mais pobre e deteriorada do centro. As ruas estreitas estavam cheias de moradores de rua, vendedores ambulantes e crianças brincando entre o lixo acumulado nas calçadas. No entanto, Pedro se soltou com uma força surpreendente e correu na direção dos meninos, ignorando completamente os protestos de seu pai. Luciano o seguiu, preocupado não só pela reação que poderia ter ao ver tanta miséria de perto, mas também pelos perigos que aquela região da Cracolândia representava. Sua roupa cara e o relógio Rolex no pulso os tornavam alvos fáceis para assaltos. Pedro se ajoelhou junto ao colchão imundo e observou os rostos dos 2 meninos que dormiam profundamente, exaustos pela vida nas ruas. Um tinha cabelo castanho claro e ondulado, igual ao seu, e o outro era moreno com a pele ligeiramente mais escura. Mas ambos tinham traços faciais muito similares aos dele, as mesmas sobrancelhas arqueadas e expressivas, o mesmo rosto ovalado e delicado, até a mesma covinha no queixo que Pedro havia herdado de sua mãe falecida. Luciano se aproximou devagar, com uma inquietação crescente, que logo se transformou em algo próximo ao pânico. Havia algo profundamente perturbador naquela semelhança, algo que ia muito além de uma simples coincidência. Era como se estivesse vendo 3 versões da mesma criança em momentos distintos da vida. Pedro, vamos embora agora mesmo. Não podemos ficar aqui, disse Luciano tentando levantar seu filho com firmeza, embora sem conseguir desviar o olhar dos meninos dormindo. São iguais a mim, papai. Olha os olhos deles, insistiu Pedro quando um dos pequenos se moveu lentamente e abriu os olhos com dificuldade. Meio sonolento, deixou ver 2 olhos verdes idênticos aos de Pedro, não só na cor, mas também na forma amendoada, na intensidade do olhar e naquele brilho natural que Luciano conhecia tão bem. O menino se assustou ao ver estranhos perto e despertou seu irmão rapidamente com toques suaves, mas urgentes no ombro. Os 2 se levantaram sobressaltados, abraçados, tremendo visivelmente, não só de frio, mas de medo puro e instintivo. Luciano notou que ambos tinham exatamente os mesmos cachos que Pedro, só com tons distintos, e a mesma postura corporal, a mesma maneira de se mover, até o mesmo jeito de respirar quando estavam nervosos. Não façam mal para nós, por favor, disse o de cabelo castanho, se colocando instintivamente na frente do irmão menor, num gesto protetor que Luciano reconheceu imediatamente. Era exatamente o mesmo modo como Pedro protegia os colegas menores na escola quando algum valentão tentava intimidá-los. O mesmo movimento defensivo, a mesma postura corajosa apesar do medo visível. O empresário sentiu as pernas tremerem violentamente e teve que se apoiar numa parede para não cair. A semelhança entre os 3 meninos era impressionante, aterrorizante, impossível de ser mera coincidência. Cada gesto, cada expressão, cada movimento corporal era idêntico. O menino moreno abriu os olhos completamente e Luciano quase desmaiou no local. Eram os mesmos olhos verdes penetrantes de Pedro, mas havia algo ainda mais perturbador. A expressão de curiosidade misturada com cautela,
a maneira particular de franzir a testa quando estava confuso ou assustado, até a forma como se encolhia ligeiramente ao sentir medo. Tudo era exatamente igual ao que via em seu filho diariamente. Os três tinham a mesma altura, o mesmo físico magro, e juntos pareciam reflexos perfeitos num espelho fragmentado. "Como vocês se chamam?" perguntou Pedro com a inocência de seus 5 anos, se sentando no chão sujo da calçada, sem se importar em sujar o uniforme caro do colégio. "Eu sou Lucas", respondeu o de cabelo castanho, relaxando ao perceber que aquele menino de sua idade não representava ameaça alguma. "E ele é Mateus, meu irmão menor", acrescentou apontando com carinho para o moreno ao seu lado. Luciano sentiu o mundo girar ainda mais forte. Esses eram exatamente os nomes que ele e Patrícia haviam escolhido para os outros filhos, caso o terceiro filho se revelasse gêmeos ou trigêmeos. Nomes anotados num papel guardado na gaveta da mesa de cabeceira, discutidos durante noites de insônia, nomes que nunca havia mencionado a Pedro nem a ninguém depois da morte de sua esposa. Era uma coincidência absolutamente impossível. "Vocês moram aqui na rua?" continuou Pedro conversando como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Não temos uma casa de verdade", disse Mateus com voz fraca e rouca, provavelmente de tanto chorar. "A tia que cuidava da gente disse que não tinha mais dinheiro para nos manter e nos trouxe aqui de madrugada. Disse que alguém ia aparecer para nos ajudar." Luciano se aproximou mais devagar, tentando processar o que via e ouvia. Os três não só pareciam ter a mesma idade e os mesmos traços físicos, mas também compartilhavam gestos inconscientes idênticos. Os três se coçavam atrás da orelha direita quando estavam nervosos. Os três mordiam o lábio inferior no mesmo ponto quando duvidavam antes de falar. Os três piscavam da mesma maneira quando estavam concentrados. Eram detalhes pequenos e imperceptíveis para a maioria das pessoas, mas devastadores para um pai que conhecia cada gesto de seu filho. "Há quanto tempo estão aqui na rua sozinhos?" perguntou Luciano com a voz completamente entrecortada, se ajoelhando junto a Pedro no chão imundo. 3 dias e 3 noites, respondeu Lucas, contando cuidadosamente nos dedos pequenos e sujos. "A tia Olga nos trouxe aqui de madrugada, quando não havia ninguém na rua, e disse que ia voltar no dia seguinte com comida e roupa limpa. Mas até agora não voltou." Luciano sentiu o sangue gelar nas veias. Olga. Esse nome ecoou em sua mente como um trovão ensurdecedor, despertando lembranças que havia tentado enterrar durante anos. Olga era o nome da irmã mais nova de Patrícia, uma mulher problemática e instável que havia desaparecido completamente após o parto traumático e a morte de sua irmã. Uma mulher que havia pedido dinheiro emprestado inúmeras vezes durante a gravidez de Patrícia, e depois sumira sem deixar rastro. Pedro olhou para seu pai com os olhos verdes, cheios de lágrimas. "Papai, eles estão com muita fome. Olha como estão magrinhos e fracos. Não podemos deixá-los aqui sozinhos." Luciano observou com mais atenção os 2 meninos e viu que realmente estavam gravemente desnutridos. A roupa gasta pendurava nos corpos frágeis. Os rostos estavam pálidos e encovados, com olheiras profundas. Junto a eles, sobre o colchão imundo, havia apenas uma garrafa d'água quase vazia e um saco plástico rasgado com restos de pão duro e mofado. "Conseguiram comer algo hoje?" perguntou Luciano, se ajoelhando completamente na altura dos meninos. "Ontem de manhã, um homem da padaria da esquina nos deu um sanduíche velho para dividir", disse Mateus com os olhos baixos, envergonhado pela situação. "Mas hoje não conseguimos nada." Pedro tirou imediatamente um pacote de biscoitos recheados da mochila cara do colégio e ofereceu aos meninos. "Podem comer tudo. Meu pai sempre compra mais e em casa temos muita comida gostosa." Lucas e Mateus olharam diretamente para Luciano, pedindo permissão com os olhos grandes e esperançosos. Um gesto natural de educação que contrastava com a situação desesperada em que se encontravam. Alguém havia ensinado bons modos a essas crianças abandonadas. Luciano assentiu, ainda tentando compreender o que estava acontecendo. Eles dividiram os biscoitos com uma delicadeza que tocou profundamente o coração de Luciano. Partiam cada biscoito cuidadosamente pela metade.
Se ofereciam sempre um ao outro primeiro antes de comer. Mastigavam devagar, saboreando cada pedacinho como se fosse um banquete. Muito obrigado mesmo, disseram em uníssono. Luciano teve a certeza absoluta de que já havia ouvido essas vozes antes. Não só uma ou duas vezes, mas milhares de vezes. Era exatamente a voz de Pedro. Vocês sabem algo sobre quem são seus verdadeiros pais? Perguntou Luciano, tentando manter a voz controlada. A tia Olga sempre dizia que nossa mãe morreu quando nascemos no hospital, explicou Lucas, repetindo as palavras como uma lição decorada. E que nosso pai não podia cuidar da gente porque já tinha outro filho pequeno para criar sozinho. Luciano sentiu o coração acelerar violentamente. Patrícia realmente havia morrido durante o parto complicado, perdendo muito sangue, e Olga havia desaparecido misteriosamente logo após o funeral. Mas agora tudo fazia um sentido aterrorizante. Olga não havia fugido apenas da dor e das lembranças. Havia levado algo precioso consigo. E vocês se lembram de algo de quando eram bebês? Insistiu Luciano. Não lembramos quase nada, disse Mateus, sacudindo a cabeça. A tia Olga sempre contava que nascemos junto com outro irmão no mesmo dia, mas que ele ficou com nosso pai porque era mais forte. E nós fomos com ela porque precisávamos de cuidados especiais. Pedro abriu os olhos verdes de uma maneira que Luciano conhecia bem, aquela expressão de compreensão repentina. Papai, eles estão falando de mim, né? Eu sou o irmão que ficou contigo e eles são meus irmãos que foram com a tia. Luciano teve que se apoiar na parede para não desmaiar. As peças do quebra-cabeças mais terrível de sua vida se encaixavam brutalmente diante de seus olhos. A gravidez complicada de Patrícia, as constantes ameaças de parto prematuro, o trabalho de parto traumático que durou mais de 18 horas, as hemorragias graves, os minutos desesperados em que os médicos lutaram para salvar tanto a mãe quanto os bebês. E lembrava perfeitamente de Olga, sempre presente no hospital durante aqueles dias tensos, sempre fazendo perguntas sobre os procedimentos médicos e sobre o que aconteceria com as crianças em caso de complicações. Lucas, Mateus, disse Luciano com a voz temblonilde, gostariam de vir para casa tomar um banho quente e comer algo gostoso? Os dois meninos se olharam com a desconfiança natural de quem foi forçado a entender que nem todos os adultos tinham boas intenções. Vocês não vão fazer mal para nós depois, né? Perguntou Lucas com uma voz pequena e assustada. Nunca prometo, respondeu Pedro imediatamente, antes mesmo que seu pai pudesse falar, se levantando e estendendo as mãozinhas para Lucas e Mateus. Meu pai é muito bom. Ele cuida bem de mim todos os dias e pode cuidar de vocês também. Luciano observava fascinado a naturalidade com que Pedro falava com os meninos, como se os conhecesse há anos. Havia uma conexão inexplicável entre os três, algo que ia além da semelhança física. Está bem, então, disse finalmente Mateus, se levantando devagar e pegando o saco plástico com os poucos objetos miseráveis que possuíam. Enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas em direção ao carro, Luciano notou que praticamente todos que passavam os olhavam fixamente, paravam e sussurravam entre si. Era impossível não perceber que pareciam trigêmeos idênticos. Pedro segurava com firmeza a mão de Lucas e Lucas segurava a de Mateus, como se sempre tivessem caminhado assim pelas ruas da vida. Papai, disse Pedro de repente parando no meio da calçada, eu sempre sonhei que tinha irmãos iguais a mim. Sonhava que brincávamos juntos todos os dias. E agora eles estão aqui de verdade. Luciano sentiu um arrepio percorrer todo o corpo ao ouvir as palavras de Pedro. No carro, durante o trajeto silencioso até a mansão em Alphaville, Luciano não conseguiu tirar os olhos do retrovisor. Os três meninos conversavam animadamente no banco traseiro como velhos amigos se reencontrando. Pedro apontava os pontos turísticos da cidade. Lucas fazia perguntas inteligentes sobre tudo que via. E Mateus escutava com atenção, fazendo comentários profundos que revelavam uma matureza impressionante para um menino de 5 anos. Quando finalmente chegaram à imponente mansão, com seus jardins perfeitamente cuidados, Lucas e Mateus ficaram completamente paralisados na entrada. A casa de 3 andares, com suas colunas brancas e janelas de cristal, parecia um verdadeiro palácio,
aos olhos de duas crianças que haviam dormido na rua. Vocês moram mesmo aqui nesta casa gigante? Perguntou Mateus quase sem voz. Tem 22 quartos no total, disse Pedro orgulhoso. Mas na verdade usamos só alguns. O resto fica sempre fechado, porque é muito grande para 2 pessoas. Nilde Oliveira, a governanta que cuidava da casa há 15 anos, apareceu na porta principal. Ao ver Luciano chegar com 3 meninos absolutamente idênticos, sua expressão mudou da curiosidade para o choque total. Meu Deus do céu! Murmurou se benzendo rapidamente. Senhor Luciano, que história impossível é esta? Como podem existir 3 Pedros iguais? Nilde, depois explico tudo com calma, disse Luciano entrando apressadamente. Por enquanto, preciso que prepare um banho bem quente para Lucas e Mateus e algo nutritivo para eles comerem. A mulher, ainda desconcertada, retomou logo seu instinto maternal. Observou com compaixão os 2 meninos visivelmente desnutridos. Estes pequenos precisam urgentemente de cuidados médicos, Sr. Luciano. Estão muito magros, pálidos e machucados. Luciano assentiu, embora sua mente estivesse focada em questões muito mais urgentes. Precisava confirmar suas suspeitas antes de tomar qualquer decisão definitiva. Enquanto Nilde conduzia Lucas e Mateus para o banheiro da casa, Pedro permaneceu pensativo junto ao pai, na sala luxuosa. Papai, eles são meus irmãos de verdade, né? Perguntou com a seriedade de quem já conhecia a resposta. Luciano se ajoelhou na frente do filho, segurou seus pequenos ombros e o olhou nos olhos verdes. Pedro, é muito possível que sim, mas preciso ter certeza absoluta antes de afirmar qualquer coisa. Eu já tenho certeza, afirmou Pedro com convicção. Sinto aqui dentro, disse tocando o peito. É como se uma parte muito importante de mim que sempre faltou, finalmente tivesse voltado para casa. Luciano o abraçou forte, tentando conter a avalanche de emoções. A intuição de Pedro coincidia perfeitamente com todas as evidências, mas ele precisava de provas científicas. Quando Lucas e Mateus saíram do banho, vestidos com roupas limpas de Pedro que serviam perfeitamente, a semelhança ficou ainda mais evidente. Com o cabelo limpo e os rostos livres da sujeira das ruas, os 3 pareciam reflexos idênticos. Nilde apareceu com uma bandeja cheia de sanduíches, frutas, leite e biscoitos caseiros. Os meninos começaram a comer com educação, mas Luciano notou como devoravam tudo com uma velocidade desesperada, o instinto primitivo da fome crônica. Devagar, meus anjos, disse Nilde com carinho maternal. Tem muito mais comida na cozinha. Podem comer tudo o que quiserem. Desculpa, dona Nilde, disse Lucas envergonhado. Faz muito tempo que não comemos direito. Esquecemos como se comportar. Não precisam se desculpar, queridos. Comam tranquilos. Esta casa agora também é de vocês. Luciano aproveitou aquele momento para fazer algumas ligações urgentes. Primeiro contactou seu médico particular, o Dr. Henrique Almeida, pediatra renomado que cuidava de Pedro desde o nascimento. Dr. Henrique, preciso de um favor muito urgente. Poderia vir à minha casa esta noite? É uma situação médica delicada envolvendo umas crianças. Claro, Luciano. Aconteceu algo grave com Pedro? Pedro está bem, mas preciso urgentemente de exames de DNA em 3 crianças, incluindo ele. Houve uma pausa longa. DNA? Luciano, que situação complicada é esta? Prefiro explicar pessoalmente quando chegar. Pode trazer o kit completo? Sim, sem problema. Estarei aí em 2 horas. A segunda ligação foi para seu advogado, Dr. Roberto Mendes, especialista em direito de família. Roberto, preciso urgentemente de sua ajuda com um assunto familiar extremamente delicado. O que aconteceu, Luciano? É possível que eu tenha outros 2 filhos além de Pedro. Crianças que foram separadas de mim de forma irregular no nascimento. Como assim, separadas irregularmente? Luciano, você está me deixando preocupado. É uma história longa. Preciso saber urgentemente quais são meus direitos legais como pai e como devo proceder. Irei amanhã de manhã cedo. Não faça nada precipitado até conversarmos detalhadamente. Enquanto Luciano fazia as ligações, os 3 meninos brincavam harmoniosamente na sala,
como se fossem irmãos íntimos há anos. Pedro mostrava seus brinquedos caros, Lucas ensinava jogos que havia aprendido na rua, e Mateus contava histórias que inventava na hora. A sincronia entre os três era perturbadora e linda ao mesmo tempo. Riam no mesmo tom, gesticulavam igual ao falar, até respiravam no mesmo ritmo quando concentrados. Pedro, disse Luciano retornando à sala, preciso fazer algumas perguntas importantes para Lucas e Mateus. Você pode ajudar? Claro, papai. Luciano se sentou no chão junto às crianças, tentando manter um tom casual. Lucas, consegue se lembrar de algo específico de quando eram bebês? A tia Olga sempre contava que nascemos num hospital muito grande e famoso, disse Lucas pensativo. Ela dizia que foi muito difícil e perigoso, que teve que fazer escolhas difíceis sobre quem salvar primeiro. Luciano sentiu o mundo girar. E sabem exatamente em qual hospital nasceram? No Hospital Sírio-Libanês, respondeu Mateus imediatamente. A tia Olga sempre nos levava lá quando estávamos doentes. Luciano quase desmaiou. O Sírio-Libanês era exatamente onde Pedro havia nascido, onde Patrícia havia lutado pela vida e morrido. Um hospital frequentado pela elite paulistana. Aí a tia Olga, como ela era? Se parecia muito com nossa mãe verdadeira, disse Lucas. Tinha cabelo preto, longo e liso, olhos grandes e escuros, e sempre cheirava muito forte a cigarro misturado com perfume doce. Luciano reconheceu perfeitamente a descrição de Olga, a cunhada problemática. Mas ela sempre estava nervosa, continuou Mateus, especialmente quando via policiais na rua ou quando alguém desconhecido fazia perguntas sobre quem era nosso pai de verdade. Luciano compreendeu que Olga vivia em terror constante de ser descoberta. E vocês eram felizes vivendo com a tia Olga? Os dois se olharam com uma tristeza profunda. A gente gostava dela porque cuidava da gente, disse Mateus diplomaticamente. Mas ela sempre dizia que cuidar de nós era muito difícil e cansativo, e às vezes desaparecia por muitos dias seguidos. Luciano sentiu uma raiva intensa crescer no peito, mas ao mesmo tempo um alívio imenso por tê-los encontrado vivos. Papai, disse Pedro de repente, eles podem ficar aqui conosco para sempre? Lucas e Mateus podem morar na nossa casa como uma família de verdade. Luciano olhou profundamente os três pares de olhos verdes idênticos, fixos nele com expectativa. Se realmente querem ficar e se todos os exames confirmarem o que acredito que confirmarão, vocês três nunca mais se separarão, nem por um dia. As palavras de Luciano ecoaram na sala como uma promessa sagrada. Os três meninos se abraçaram instintivamente, com uma força emocional avassaladora, formando um círculo perfeito de alegria pura. Lucas e Mateus começaram a chorar, mas eram lágrimas de alívio e esperança, não de tristeza. Pedro segurou as mãos dos dois com firmeza protetora, como se quisesse garantir fisicamente que nunca mais se separariam. Quando o Dr. Henrique chegou pontualmente, carregando 2 maletas médicos, encontrou uma cena que o deixou sem palavras. Luciano, disse entrando na sala e se detendo ao ver os 3 meninos. Meu Deus, que semelhança absolutamente impossível é esta! É justamente sobre essa semelhança que preciso urgentemente falar com você, respondeu Luciano. O médico se aproximou das crianças com a delicadeza de um pediatra experiente. Olá, queridos. Sou o Dr. Henrique, médico do Pedro há muitos anos. Podem me chamar de Dr. Henrique. Oi, doutor, disseram Lucas e Mateus em uníssono com a educação que Luciano já havia notado. Enquanto o médico examinava meticulosamente as crianças, Luciano explicou toda a situação complexa. O Dr. Henrique escutava com crescente espanto e preocupação médica. Luciano, se tudo isso se confirmar, temos uma situação médica e legal extremamente delicada. Estas crianças foram criminalmente privadas, não só da família, mas também de cuidados adequados. O exame médico revelou que Lucas e Mateus estavam visivelmente desnutridos com anemia leve e algumas deficiências vitamínicas. Porém, nada que não pudesse ser revertido completamente com alimentação adequada e cuidados médicos. Vão precisar de acompanhamento nutricional intensivo durante os próximos 6 meses, explicou o doutor. Mas são crianças naturalmente fortes.
Com os cuidados apropriados, se recuperarão totalmente. A coleta para o exame de DNA foi rápida e indolor. O doutor Henrique colheu cuidadosamente amostras de saliva dos 3 meninos, com suaves estéreis. Luciano, levarei pessoalmente este material ao laboratório mais confiável que conheço. Em 72 horas, teremos a confirmação definitiva. Após a saída do médico, Luciano reuniu as 3 crianças na sala para uma conversa séria. Meninos, preciso explicar algo importante. Existe a possibilidade de que vocês sejam irmãos biológicos, mas devemos esperar que um exame confirme oficialmente. Nós já sabemos com certeza que somos irmãos, disse Pedro com convicção. Não precisa de exame nenhum para confirmar o que já sentimos. Eu sei, filho, mas os adultos e as autoridades precisam de provas científicas para tomar decisões legais importantes. E se o exame disser que somos irmãos de verdade? Perguntou Lucas ansioso. Vamos poder ficar aqui para sempre? Se o resultado for positivo, vocês 3 nunca mais se separarão. Essa é minha promessa mais sagrada. Mateus, que havia ficado pensativo durante toda a conversa, finalmente falou. Senhor Luciano, podemos te chamar de papai? A pergunta foi como um soco emocional no estômago de Luciano. Durante 5 anos, só Pedro o havia chamado de papai. Podem me chamar exatamente como se sentirem mais confortáveis. Então você já é nosso pai desde agora, disse Lucas com simplicidade tocante. Naquela noite especial, Luciano instalou Lucas e Mateus em quartos luxuosos ao lado do de Pedro, mas os 3 insistiram em dormir todos juntos. Dormimos separados toda a vida, explicou Pedro. Agora queremos ficar juntinhos para recuperar o tempo perdido. Luciano colocou colchões extras no quarto de Pedro e organizou uma espécie de acampamento familiar. Antes de dormir, Luciano foi ao quarto desejar boa noite. Encontrou os 3 deitados lado a lado com Pedro no meio, segurando as mãos de Lucas e Mateus, como um protetor natural. Papai, sussurrou Pedro na escuridão, muito obrigado por ter encontrado meus irmãos. Obrigado por nos ter recolhido da rua, sussurrou Lucas. Obrigado por não ter nos mandado embora, acrescentou Mateus. Luciano beijou a testa dos 3 meninos, sentindo uma plenitude que jamais havia experimentado. Boa noite, meus filhos amados. Durmam tranquilos. Papai está aqui cuidando de vocês para sempre. Mais tarde, Luciano ligou para sua mãe, Dona Mercedes Fernandes, a matriarca autoritária da família tradicional. Mãe, preciso urgentemente contar algo extremamente importante. O que foi, Luciano? Aconteceu algo grave com Pedro? Pedro está bem, mas hoje encontrei 2 crianças abandonadas que podem ser meus filhos biológicos. Houve um silêncio longo. Como assim, Luciano? 2 meninos absolutamente idênticos a Pedro. Acredito que são os outros bebês que nasceram com ele aquela noite terrível. Luciano, você está delirando. Pedro foi filho único desde sempre. Não houve outros bebês no parto. Mãe, lembro claramente de fragmentos daquele parto traumático. Lembro dos médicos falando sobre decisões difíceis, sobre salvar quem fosse possível. E estas crianças sabem detalhes que só poderiam conhecer se tivessem nascido naquele hospital específico. Isso é impossível e absurdo. Se tivessem existido outros bebês, eu teria sabido. A senhora sabia perfeitamente, mãe. Agora tenho certeza disso e quero saber imediatamente o que aconteceu exatamente com meus filhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luciano pôde ouvir a respiração pesada de sua mãe. Luciano, venha amanhã cedo à casa. Precisamos conversar urgentemente, pessoalmente, sobre tudo isso. Por que não pode me dizer agora? Porque é uma conversa extremamente delicada que deve ser feita cara a cara. E traga as crianças. Preciso vê-las com meus próprios olhos. Na manhã seguinte, Luciano chegou cedo à mansão de Dona Mercedes com os 3 meninos. A matriarca os esperava na varanda, elegantemente vestida como sempre. Ao ver os 3 meninos saindo do carro, sua expressão mudou drasticamente. Deus meu, murmurou levando a mão ao peito. Como é possível? Oi, vovó Mercedes, disse Pedro correndo para abraçá-la. Trouxe meus irmãos para você conhecer. Mercedes olhou fixamente para Lucas e Mateus como se estivesse vendo fantasmas. Suas mãos tremiam visivelmente. Luciano,
disse com a voz entrecortada. Precisamos conversar imediatamente. Primeiro quero que conheça Lucas e Mateus, respondeu Luciano, aproximando os dois meninos. Oi, vovó, disseram eles timidamente. Mercedes se ajoelhou na frente deles, observando cada detalhe de seus rostos. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. São idênticos a Pedro quando era bebê, sussurrou. E também são idênticos a Patrícia. Luciano compreendeu que sua mãe sabia mais do que havia revelado. Mãe, a senhora reconhece estas crianças? Mercedes se levantou lentamente, secando as lágrimas. Luciano, mande as crianças brincar no jardim. Precisamos falar de coisas que ainda não devem escutar. Meninos, vão brincar lá fora. Nilde vai com vocês. Quando os pequenos saíram, Mercedes se sentou pesadamente numa poltrona. Luciano, senta. O que vou te contar mudará tudo o que você acredita sobre aquela noite terrível. Luciano se acomodou, preparado para escuchar o que suspeitava há anos. Mãe, quero saber exatamente o que aconteceu no hospital. Luciano, tem que entender o contexto. Patrícia estava morrendo. Havia 3 bebês prematuros e os médicos disseram que não poderiam salvar todos. Continue. Seu pai e eu tomamos uma decisão terrível naquela noite. Decidimos que era melhor salvar um bebê forte que perder os 3. Luciano sentiu a raiva encher seu peito. Escolheram Pedro e abandonaram meus outros filhos. Não abandonamos. Olga se ofereceu para cuidar dos outros 2. Pensamos que seria o melhor. E nunca me contaram. Luciano, você estava destroçado com a morte de Patrícia. Acreditamos que seria melhor não complicar ainda mais sua dor. Complicar? Mãe, vocês me roubaram 2 filhos. Me fizeram viver 5 anos acreditando que estavam mortos. Mercedes começou a chorar. Luciano, perdão. Pensamos que estávamos fazendo o melhor para todos. O melhor? E onde esteve Olga todos estes anos? Por que abandonou as crianças? Olga desenvolveu problemas com drogas. Há 2 anos perdemos todo o contato com ela. Luciano se levantou caminhando pela sala com raiva crescente. Vocês destruíram a vida dessas crianças. Poderiam ter crescido comigo, com amor e cuidados. Foi uma decisão tomada em desespero. Foi uma decisão criminosa. Luciano se deteve na frente de sua mãe. Agora quero que me ajude a reparar esta situação. Quero todos os documentos, todos os papéis relacionados com o nascimento dos 3. Mercedes assentiu, chorando. Luciano, há algo mais que deve saber. O que mais? Os bebês não só nasceram prematuros. Nasceram com uma condição genética que poderia lhes causar problemas de saúde no futuro. Luciano estremeceu. Que tipo de problemas? Problemas cardíacos. Os 3 poderiam precisar de cirurgia corretiva quando fossem maiores. E também ocultaram isso. Os médicos disseram que Pedro estava bem por enquanto, e os outros 2 preferimos que morressem longe de você. Helena não pôde responder. Luciano saiu da sala e foi buscar as crianças no jardim. Meninos, vamos para casa, disse, tentando controlar a emoção. Aquela noite, enquanto os meninos dormiam, Luciano recebeu uma ligação inesperada. Era o Dr. Roberto. Luciano, preciso falar com você urgentemente. É sobre os exames das crianças. Algum problema, Roberto? Encontrei algo nos registros que você precisa saber imediatamente. Olga Santos foi encontrada morta ontem à noite num hotel do centro. Aparentemente foi uma overdose, mas há circunstâncias suspeitas. A notícia atingiu Luciano como um raio. Olga estava morta, levando consigo todos os segredos sobre o que realmente havia acontecido com Lucas e Mateus. Roberto, isso não pode ser mera coincidência. Concordo totalmente. Alguém não queria que ela falasse. Precisamos agir muito rápido para proteger essas crianças. 3 dias depois, o Dr. Henrique chegou com os resultados do DNA. Luciano segurou o envelope com mãos trêmulas. Probabilidade de paternidade: 99,9%. Lucas e Mateus eram seus filhos. Realmente eram seus filhos. Dr. Henrique, é oficial? Completamente oficial. Eles são seus filhos biológicos, Luciano. Naquela noite, Luciano reuniu os 3 meninos na sala. Meninos, tenho uma notícia muito importante. O exame confirmou que vocês 3 são irmãos de verdade
e que eu sou o pai de todos. Lucas e Mateus gritaram de alegria e se abraçaram a Luciano e Pedro. Agora sim somos uma família completa, disse Pedro. Para sempre, papai? Perguntou Mateus. Para sempre. Nada nem ninguém os separará novamente. 6 meses depois, Luciano dirigia por uma rua tranquila de Pinheiros. Já não tinha motorista nem carro de luxo. Sua Honda Civic usada fazia ruídos estranhos, mas ele gostava de dirigir. Estacionou na frente de uma casa pequena de 2 andares, com jardim na frente e portão branco. Não era grande coisa comparada ao seu antigo apartamento de cobertura, mas era perfeita. Papai chegou! Gritou Pedro da janela. Luciano sorriu e pegou as sacolas do supermercado do banco traseiro. Havia saído cedo do escritório para fazer as compras e preparar o jantar. Sua nova rotina lhe agradava mais que qualquer reunião de negócios. Como foi no trabalho? Perguntou Nilde, que havia decidido acompanhar a família na mudança, recebendo as sacolas na cozinha. Bem, Álvares fechou o contrato de Belo Horizonte. Papai já viu meu quarto? Pedro desceu correndo as escadas. O que tem seu quarto? Vem ver. Luciano o seguiu escadas acima. O quarto de Pedro tinha paredes azuis e estrelas que brilhavam no escuro no teto. Era pequeno, mas aconchegante. Gostou? Adorei, campeão. E coloquei uma foto nossa do lado da minha cama. Tá vendo? No criado mudo havia uma foto dos 4 no parque, sorrindo. Luciano havia mandado imprimir e emoldurar. Na cozinha, Luciano ajudou Nilde a preparar o jantar. Lucas estava fazendo lição na mesa da sala e Mateus desenhava no chão. Como vão as coisas na empresa? Perguntou Nilde. Bem, contratei 2 gerentes para cuidarem das operações. Só vou 4 horas de manhã. Não sente falta de trabalhar o dia todo? Nem um pouco. Antes trabalhava para preencher um vazio. Agora trabalho para sustentar minha família. Durante o jantar, Lucas contou sobre seu dia na escola. Havia feito um desenho da família para a aula de arte. Posso ver? Perguntou Luciano. Lucas correu buscar a mochila e voltou com uma folha cheia de cores. Havia desenhado 4 figuras de mãos dadas na frente de uma casa com fumaça saindo da chaminé. Este é você, papai, apontou a figura mais alta. Esta é a Nilde, este sou eu, e este é o Mateus e o Pedro. Está lindo. Por que tem fumaça na casa? Porque casas felizes sempre têm fumaça. Significa que dentro tem gente que se ama. Luciano sentiu um nó na garganta. Seus filhos haviam entendido algo que a ele levou 40 anos para aprender. Depois do jantar, os 4 se sentaram na sala para assistir um filme. Pedro se aconchegou entre Luciano e Nilde. Lucas se sentou no chão encostado nas pernas do pai e Mateus deitou no sofá. Papai, disse Pedro. O que foi, campeão? Somos uma família normal agora? Luciano olhou para Nilde, que sorriu. Sim, meu amor. Somos uma família completamente normal. Que bom. Gosto de ser normal. Quando os meninos adormeceram, Luciano e Nilde conversaram na cozinha. No que está pensando? Perguntou Nilde. Que há 1 ano minha vida era completamente diferente. Morava sozinho, trabalhava o tempo todo, não sabia o que era ser feliz de verdade. E agora? Agora tenho tudo o que preciso. Nilde sorriu. Não sente falta de nada da vida anterior? Nada. Bem, talvez sinta falta de dormir até tarde nos finais de semana. Os meninos nos acordam às 7 todos os sábados. E eu adoro que me acordem para fazer panquecas ou para ir ao parque. Ficaram em silêncio um momento, escutando os sons da casa. A geladeira zumbindo, o relógio da cozinha fazendo tic-tac. Luciano, disse Nilde suavemente. Sim? Obrigada. Por quê? Por lutar por eles. Por mudar sua vida. Por provar que às vezes o amor é suficiente. Luciano sorriu. Eles mudaram minha vida. Eu só deixei que acontecesse. Do quarto deles, Pedro os observava pela porta entreaberta. Seu pai e Nilde estavam conversando na cozinha como uma família normal. Sorriu e voltou para sua cama, onde Lucas e Mateus dormiam tranquilos. Eles haviam insistido em continuar dormindo todos juntos, mesmo agora que cada um tinha seu próprio quarto. Agora sim, estamos completos, sussurrou antes de adormecer.
A casa se encheu de silêncio, mas era um silêncio caloroso, cheio de amor e família. As luzes estavam acesas e, pela primeira vez em muito tempo, tudo estava exatamente como deveria estar. 2 anos depois, Luciano acordou cedo numa manhã de sábado e foi para a cozinha preparar panquecas. Pedro, agora com 8 anos, estava sentado na bancada ajudando a mexer a massa. Papai, posso convidar o João para almoçar? Claro, mas pergunta para a Nilde primeiro. Nilde apareceu na cozinha ainda de pijama, espreguiçando. Bom dia, família. Bom dia, Nilde. Papai está fazendo panquecas em formato de coração. Que romântico, disse Nilde, beijando Luciano na bochecha. Durante o café da manhã, Pedro contou os planos para o dia. Queria ir ao parque novo que haviam inaugurado perto de casa. Que tal irmos todos juntos depois do almoço? Sugeriu Luciano. Boa ideia, mas antes preciso ir ao mercado, disse Nilde. Eu vou, ofereceu Luciano. Você descansa. Ontem trabalhou até tarde corrigindo provas. Tá bom, mas leva as crianças com você. Eles adoram ir ao mercado. 1 hora depois, Luciano e os 3 meninos caminhavam pelos corredores do supermercado. Pedro empurrava um carrinho pequeno, se sentindo muito importante. Papai, você é feliz? Perguntou Pedro de repente. A pergunta pegou Luciano de surpresa. Muito feliz, campeão. Por quê? Porque você sempre sorri agora. Antes, quando você vinha nos visitar, às vezes parecia triste. É verdade. Antes eu não sabia como ser feliz de verdade. E agora sabe? Agora sei. A felicidade é acordar todos os dias com vocês, é fazer panquecas no sábado, ir ao mercado com vocês, assistir filmes com a Nilde. São as coisas normais? São as coisas normais, concordou Luciano. As coisas mais importantes são sempre as mais simples. No parque, Luciano empurrou os meninos no balanço, enquanto Nilde se sentou num banco lendo um livro. Mais alto, papai, pediam eles. Cuidado para não voarem, brincou ele. No final da tarde, depois que os amigos foram embora, a família se sentou no jardim. As crianças brincavam enquanto Luciano e Nilde conversavam. Como está o projeto da escola nova? Perguntou Nilde. Bem, a prefeitura aprovou tudo. Começamos a construir mês que vem. Luciano havia decidido usar parte de sua fortuna para construir uma escola pública no bairro onde as crianças haviam morado na rua. As crianças vão ficar orgulhosas quando souberem que o papai construiu uma escola. Eles já sabem, foi ideia deles. Nilde sorriu. Claro que foi. Quando começou a escurecer, entraram para jantar. Na mesa, Pedro fez um anúncio. Papai, Nilde, decidi o que quero ser quando crescer. O que você quer ser? Perguntou Luciano. Quero ser arquiteto igual você, mas vou fazer casas para famílias que não têm onde morar. Luciano sentiu um nó na garganta. Acho uma ideia maravilhosa, campeão. E também quero ter uma filha e chamá-la de Nilde, como a tia Nilde. Nilde se emocionou. Por que Nilde? Porque a Nilde é a melhor mãe do mundo e minha filha também vai ter a melhor mãe. Depois do jantar, como todas as noites, Luciano leu uma história para as crianças. Suas vozes de personagens haviam melhorado muito. Papai, você lembra quando eu perguntei se você queria que fossemos seus filhos por uma semana? Lembro sim. Já passaram quantas semanas? Luciano fez as contas. Umas 120 semanas. São muitas semanas, riu Pedro. Acha que vamos ter mais 120? Espero que tenhamos muitas, muitas mais. Eu também. Gosto da nossa família. Depois que as crianças adormeceram, Luciano e Nilde se sentaram no jardim, olhando as estrelas. No que está pensando? Perguntou Nilde. Em como tudo começou. 2 meninos de 5 anos apareceram na minha vida e mudaram tudo para sempre. Eles mudaram a vida de todos nós. Às vezes penso no que teria acontecido se Pedro não tivesse tido coragem de falar comigo sobre eles. Mas ele teve, e estamos aqui. Luciano pegou a mão de Nilde. Te amo. Eu também te amo. Para sempre? Para sempre. Lá dentro, as crianças se mexeram na cama e sorriram dormindo. Estavam sonhando com sua família. Papai, Nilde e eles, tomando café da manhã, indo ao parque, construindo escolas para outras famílias.
No sonho, sua casa tinha fumaça saindo da chaminé, e todas as janelas estavam iluminadas, porque dentro morava gente que se amava de verdade. E quando acordassem na manhã seguinte, o sonho continuaria sendo realidade, porque algumas histórias não têm fim. Apenas seguem crescendo dia após dia, panqueca após panqueca, abraço após abraço. A história de Luciano, Pedro, Lucas, Mateus e Nilde era uma dessas histórias que duram para sempre. Você gostou da história de Luciano e seus filhos? Esta linda história nos ensina que nunca é tarde demais para encontrar o amor verdadeiro e formar uma família. Às vezes, as segundas oportunidades chegam quando menos esperamos, e como vimos, o amor pode superar qualquer obstáculo quando há vontade de lutar pelo que realmente importa. Luciano transformou completamente sua vida por amor aos filhos, provando que a felicidade não está no dinheiro ou no sucesso, mas nos momentos simples compartilhados com as pessoas que amamos. Se esta história te emocionou tanto quanto a nós, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com seus amigos e familiares que também gostam de histórias emocionantes, cheias de esperança. Seu apoio nos ajuda muito a continuar criando conteúdo que toca o coração. Se você quer mais histórias como esta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história de amor e família. E nos conta nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Adoramos saber que temos amigos de todas as partes do Brasil que curtem nossas histórias. Um abraço, nos vemos na próxima.